A história da maior disputa pelo jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ai, vou ter que ver esse vídeo, não tem jeito. Sem dar uma palavra, vamos só assistir. Só opine sobre o jogo do bicho quem não mora no Rio de Janeiro? Exatamente. Como eu moro no Rio de Janeiro, eu vou deixar o chat opinar. E por favor, não liguem o meu nome com nenhum tipo de discurso sobre esse assunto, beleza? Tô neutro. Eu não quero nenhum tipo de envolvimento com o jogo do bicho. O spoiler do jogo do bicho já alimentou muitas guerras dentro do Rio de Janeiro. Uma das mais famosas teve como protagonista Fernando Inácio, o sinistro genro de Castor de Andrade. Hoje, vocês vão conhecer a história desse personagem e da guerra que ele está envolvido com o Rogério Andrade, sobrinho de Castor. Galera, prestem atenção nessa fotografia que estamos mostrando para vocês aí. Ela foi a cena do crime mais importante e complicada desde 2020 lá no Rio de Janeiro. A pessoa que essas pessoas estão olhando aí, né, nessa cena do crime, é Fernando Inácio, um dos maiores contraventores da época. Ele foi executado antes de entrar no seu Range Rover, ou Land Rover, ou sei lá o que, Rover. Última blindagem. O crime acendeu um alerta. Segue com a gente e vamos entender melhor tudo isso que aconteceu. Edu, roda a vinheta. Bicho. O que tu acha? Eu não acho nada, meu irmão. Eu acho que vocês são muito legais. Eu tenho que só começar isso. esse vídeo, acho que contando do dono da boiada, né? Eu já vou falar pra vocês que a gente tem um dossiê sobre o Castor de Andrade aqui. Quase 1 hora de vídeo, que vocês podem entender em detalhes a vida dele. Em detalhes mesmo, muitos detalhes. E aí vocês assistem isso depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo. Mas, no dia 11 de abril de 1997... no fim de tarde, um homem jogava baralho na casa de um amigo. E esse homem, tomando uísque, comendo uns petisquinhos, ele começa a passar mal. Esse homem foi levado até um hospital, mas não resistiu e faleceu do coração. O nome dele era Castor de Andrade, o maior bicheiro que já existiu na face da Terra. Castor, desde 1995... já tinha diversificado suas atividades. Ele não era apenas banqueiro do jogo do bicho, mas ele dominava as maquininhas caça-níqueis. É bom sempre a gente falar aqui, porque tem muita gente que não sabe disso. Principalmente hoje, que o que está dominando é o jogo do tigrinho, essas coisas. A maquininha caça-níquel é uma máquina mesmo, parecendo um jukebox que é instalado num bar. Simplesmente o tigrinho raiz, né? A caça-níquel. Já jogaram caça-níquel, rapaziada? É o tigrinho raiz. Joguei só em Las Vegas e perdi. Você puxa uma alavanca, você aperta o botão, ela roda tipo uma engrenagem ali, sai 3 jacaré, ou sai 3 sete, ou sai 3 macaco, e aí cai moeda de 50 centavos, 25 centavos e tal. Você tem que colocar uma moeda, e por isso se chama caça-níquel, né? Porque o níquel é a moeda. E isso fez muito sucesso no Rio de Janeiro no início dos anos 2000, não só lá, em vários lugares, né? E o Castor de Andrade, no final dos anos 90, ele entra nessa atividade. Quem convenceu o Castor de Andrade a entrar nessa atividade de caça-níquel foi um cara chamado Fernando Inácio de Miranda, que era casado com a filha do Castor de Andrade, a Carmen Lúcia Andrade. O Fernando era um jovem de classe média que, quando conheceu a Carmen, ele iniciou um romance. Ele casou com ela e virou muito amigo de Paulinho Andrade, filho primogênito do Castor. Ao longo dos anos, Fernando foi se aproximando da família e dos negócios e ele passou a ajudar a operar os negócios de Castor no final dos anos 90, meados pro final, quando Castor estava em voltas com a justiça. Então, gelinho, tequinho e maquininha, Alan. Porra! Um domingo tradicional, né? Na vida do carioca raiz. Entendi. O Castor ficava entrando e saindo de dentro da cana, da cadeia. Ele estava muito visado pelo Ministério Público, pela Justiça. O que aconteceu, seu Castor de Andrade, que o senhor esse ano até agora não tinha aparecido? Há 2 anos atrás, eu não frequento a Passarela do Samba por motivos óbvios. Eu tive em Cana os 2 últimos carnavais, de modo que não podia estar aqui. Ele só estava se prevenindo, por enquanto. É evidente que agora eu já estou com a minha situação regularizada e posso vir à Passarela do Samba. Então estou aqui para prestigiar a minha escola e solicitar dos componentes dessa escola que desfile com garbo e a bateria bata com muito entusiasmo, porque a bateria é o coração da minha escola, e que a gente possa realmente fazer um desfile bonito e consagrar mais uma vez a nossa vitória, sagrando campeão.
E aí, assim, outras pessoas da família do Castor, eles passaram a assumir muito a parte dos negócios do Castor, que é um fluxo natural da vida dos negócios, né? Os mais novos acabam assumindo, a outra geração acaba assumindo os negócios, e às vezes os caras têm um olhar diferente para isso. O Fernando Inácio, como eu disse para vocês, ele convenceu o Castor, que era conservador, a entrar no ramo das maquininhas, porque ele achava que isso era o futuro. E o Castor, ele tinha contato com um cara chamado Antonino Salamone, que era um mafioso italiano, e geralmente essas máquinas caça-níqueis vinham rumo via máfia italiana, e aí o Castor conseguiu aderir, adotar, e o Fernando Inácio acabou sendo meio que um conselheiro dele nesse ramo das maquininhas. Mas além do Fernando, o sobrinho de Castor, o Rogério de Andrade, também fazia operações do tio. Mas Fernando ficava com essa parte das máquinas. E geralmente o que o jornalismo nos diz é que o Rogério ficava com o jogo do bicho. O que o jornalismo nos diz, para deixar claro que não é nada a opinião de alguém, né? Importante. Beleza? Quando o Castor faleceu, de repente, não houve um testamento em que ele ficaria com... Enfim, não houve um testamento, tá? Ele morreu e não deixou o testamento. E aí, o espólio ficou sem uma organização. E virou uma briga por poder, que eu já vou explicar para vocês. Mas antes eu queria explicar para vocês a presença dos genros e dos agregados familiares dentro do jogo do bicho. E isso é interessante. Nem todo bicheiro tem filho homem, e mulher geralmente não pode assumir o negócio, por questão machista mesmo, tradicional. E nem todo filho homem de bicheiro tem habilidade para assumir ou ter idade para assumir os negócios. Tem que ter bastante virilidade, disposição, e tem que ter muita disposição para fazer o que precisa ser feito. E os genros, eles são uma figura muito importante, são figuras muito importantes na história do espólio dos bicheiros. Porque os genros, quando entram na família, eles são os homens que acabam tentando pegar um naco daquele espólio. Tem gente que diz que genro não é parente. Mas foi o que aconteceu, por exemplo, com a família Garcia, e que o Zé Personal e o Bernardo Belo, que eram genros do Maninho, do Miro também, eles acabam tendo a relação com o Miro também, eles acabam tentando assumir os negócios ali, brigando para assumir esses negócios, porque eles eram os homens casados com as herdeiras, e o filho do Maninho ainda era muito novo para assumir os negócios do... Caralho, o Zé vulgo personal, tipo assim, o nome do cara virou Zé Personal, filho. Pai. Então vocês já entendem que os genros que entram nas famílias, eles também tentam pegar um naco disso daí, que era o caso do Fernando Inácio. Como eu disse pra... Lembrando também que eu não tô achando graça, só comentei. Para vocês, após o falecimento do Castor, o filho do Castor, que era o Paulinho Andrade, foi convencido a reivindicar a herança, porque era muito dinheiro. E o Fernando era um dos incentivadores do Paulinho. Só que assim, a gente tem um vídeo sobre o Paulinho de Andrade aqui. O Paulinho não era do negócio, galera. Não era do negócio. Ele não era do esquema. Ele não tinha pulso, não manjava das coisas, não conseguia fazer o que precisava fazer. Então assim, pô, é muito louco isso daí. Porque, pô, vamos supor que você é um bicheiro, um contraventor. Aí você chega num lugar, você tem que gerenciar o chefe de bateria, que muitas vezes quer se impor. Você tem que dominar os ponteiros do jogo do bicho. Você tem que dominar, você tem que, muitas vezes, pagar a polícia. Você tem que pagar arrego para várias pessoas. Você tem que negociar, às vezes, com o chefe do comércio ilegal de substâncias. Você tem que tocar o carnaval. Então, assim, é muita coisa para se resolver. Então, enfim, o Paulinho de Andrade, ele não era esse homem. Ele era um homem do carnaval. Ele era um homem da diversão, do entretenimento. Ele contratava carnavalesco lá para uma cidade independente de Padre Miguel. A gente tem uns vídeos do Paulinho aqui, muito à vontade nesses eventos, e você percebe que o negócio dele era esse. Nós estamos aqui no camarote da Mocidade Independente de Padre Miguel, que é a quarta escola a desfilar amanhã. Com o enredo Vira Virou, a Mocidade Chegou, a escola vai mostrar na avenida com muita saudade, homenageando nomes como Arlindo Rodrigues, Fernando Pinto e Neiviano, puxador oficial da escola, que morreu no final do ano passado. Mas a palavra de ordem é dar uma virada e mostrar que não é só de saudade que vive a escola. Não é isso, Paulinho? É verdade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convocar todo o povão lá de Padre Miguel, como dizia o nosso saudoso Neiviana, todo o meu povão de Padre Miguel, para que venha amanhã aqui para o Marquês de Sapucaí com muita garra, com muita alegria, com muita emoção. Porque o trabalho da diretoria já terminou. Agora a vitória depende apenas dos componentes. Alguma surpresa, Paulinho? E mais uma vez eu queria aproveitar também para lembrar que o trem da vitória sai às 5 horas da tarde lá de Bangu, com paradas em Guilherme da Silveira, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Marechal Hermes e direto a Dom Pedro. Qual é a novidade que a escola vai trazer aqui para a avenida amanhã, já que não ganha o campeonato desde 85, não é isso? A Mocidade traz algumas surpresas amanhã. Uma delas é a Favelinda. É uma visão completamente diferente de uma favela.
As escolas de samba já apresentaram várias favelas muito bem feitas, inclusive uma pelo grande mestre Arlindo Rodrigues, mas todas elas decadentes, todas favelas ruins, onde morar não era bom. E a Mocidade apresenta uma favela diferente, uma favela com muito verde, com saneamento básico, com televisão, com luz, com muita coisa. Tem tudo pra ganhar. Tem tudo pra ganhar. Se Deus quiser, o campeonato esse ano vai lá pra cima, pra Padre Miguel. E ganhou? Rede Manchete, Carnaval Brasil é nota 1000. Mas de qualquer forma, o Paulinho queria continuar sendo dono do espólio do Castor. Porque, como eu falei pra você, era muito dinheiro e muito poder. E poder, galera, é muito sedutor. Pessoas fazem coisas inimagináveis pelo poder. O Paulinho tentou ser o chefe do espólio, mesmo não sendo respeitado por muita gente vendo que ele não tinha habilidade, e Paulinho foi executado em um semáforo na Barra da Tijuca. Ele e o segurança tomaram 10 disparos, os dois juntos, e Paulinho estava em seu Jeep Cherokee e acabou falecendo. O acusado de ter cometido o crime foi Jadir Simeone, um policial militar, que disse ter agido em nome de Rogério de Andrade, o primo de Paulinho. Mas a acusação sobre o primo acabou não indo para frente. O Rogério de Andrade foi absolvido, não chegou nem para júri popular, tá? Então, ele é inocente até que se prova o contrário, e desse crime aí ele é inocente mesmo. Mas o Jadir chegou a comentar, a confessar que era o Rogério que tinha pagado ele para fazer o serviço. Com a morte de Paulinho, ficaram 2 homens disputando o espólio da família. Eram eles, o Rogério Andrade, que era sobrinho do Castor e já era operador do Castor, e era muito querido pelo Castor, e o Fernando Inácio. A morte de Paulinho foi em outubro de 1998. De 1999 para frente, a região de Bangu virou um inferno por conta da briga desses dois. Tem início aí uma guerra pesada entre os dois clãs que disputavam a herança do Castor. Pra vocês terem uma ideia, a gente conversou com a Vera Araújo aqui, tá? Ela explica essa história porque ela entrevistava os caras. Às vezes, galera, os caras... Qual a sua opinião? Eu não tenho opinião não, meu irmão. Eu só fui dar uma procurada aqui pra ver em que situação se encontravam os citados aqui no vídeo, né? Já olhei já, não quero ter seu comentário. Do mesmo batalhão. No plantão da Polícia Militar, Fernando, eles trabalhavam juntos. A hora que chegava a paisana, cada um trabalhava para um contraventor. Então os caras trocavam tiro fora do plantão e dentro do plantão davam na mesma viatura. Tem noção do que é isso aí? Vou rodar o vídeo da Vera para vocês darem uma olhada, tá bom? Só que em Bangu tem uma particularidade, porque eles usavam muitos seguranças, tanto para os pontos de bicho, quanto para a segurança deles próprios, né, dos próprios contraventores, dos chefes. E aí tinha o grupo do Rogério e tinha o grupo do Fernando Inácio. E aí é interessante que eles usavam a mão de obra dos policiais militares. E isso eu me lembro que eu ouvi na época, né, alguns policiais militares, né, porque assim, dentro do quartel, eles eram amigos. Fora do quartel, os caras se matavam, né? Era uma coisa assim louca. Pô, aí não existe. Imagina, tu chegando no quartel, e a troca de tiro que teve ontem? Quase se fudeu, hein? Pô, quase te levei pro buraco. E aí eles vão pra operação. Todo mundo rindo, tão comendo um pão com manteiga, uma média, não sei o quê. Pô, ontem quase te matei, hein? Vai ficar fudido. Pô, não tem como, velho. Tá maluco. A finada Vera Araújo morreu? Não, mas não vou nem fazer. Toquei. Morreu também? Caralho, não é possível. Eu não tô julgando nada também. Eu tô aqui só quieto, só observando. Pô, isso é muito louco, velho. Tipo, você tá no quartel, você tá batalhando do lado do cara. Aí você sai do plantão e você tem que trocar tiro com o cara. Exatamente. Olha que louco isso. Isso é muito Rio de Janeiro, né? Bom, alguns jornalistas dizem que mais de 30 mortes foram identificados por conta dessa briga por espólio. Virava e mexia, seguranças e chefes de segurança de algum desses contraventores eram executados. Em 2001, Rogério Andrade estava voltando de uma festa e passou para deixar a namorada em um hotel na Barra da Tijuca. Dentro do hotel, Rogério foi atacado por um homem. O cara meteu a arma no rosto do Rogério e puxou o gatilho. A arma falhou e Andrade se atracou com o cara. Os seguranças se separaram e o cara fugiu. O maluco que fez esse serviço era um fuzileiro naval de elite, especialista em armas, que acho que nunca tinha falhado uma arma e falhou pela primeira vez. Na época, a suspeita do mando caiu em cima do Fernando Inácio, porque os caras estavam tretando. Essa foi a primeira vez que supostamente Fernando Inácio teria mandado tirar a vida de Rogério, seu grande rival. E aí eu acho que começa a se criar em cima do Rogério uma figura simbólica de que as pessoas tentam contra a vida dele e não tem sucesso. Porque essa foi a primeira vez, a arma falhou e o cara que foi pago para tirar a vida dele era altamente especializado em fazer isso. Inclusive a treta desses dois vai desembocar em uma série de quebras de máquinas caça-níqueis, a qual vão dar o nome de Guerra dos Caça-Níqueis no Rio de Janeiro. A gente tem um vídeo aqui que foi pouco assistido na época,
Mas eu acho que a gente pode incluir no card, viu, Fernandão? Para as pessoas verem, ou aqui na descrição, que chama Sexta-feira 13. Era a marreta que os caras usavam para quebrar máquinas caça-níqueis um dos outros, né? E essa Pô, marreta, a gente viu sobre isso no Vale Escrito, né? A Sexta-feira 13, o jogo do bicho. Eles narraram lá como é que funcionava isso. Era interessante porque teve muita quebradeira lá no Rio de Janeiro nesse período. Então o cara colocava umas máquinas num território que devia ser do outro e tal, e virava essa brigaiada, e aí tinha um exército que ia quebrar essas máquinas aí. Bom, vamos continuar falando desse conflito entre os dois. Em 2006, Rogério foi preso, acusado de ter tirado a vida do Paulinho Andrade. Ele passou um tempo preso preventivamente. Em 2008, prenderam Fernando Inácio. Então os dois estavam presos concomitantemente. E o que o estado do Rio de Janeiro fez, galera? Colocou os dois no mesmo setor da cadeia. Em Bangu 8. Bangu 8 seria, naquela época, cadeia das celebridades ali no Rio de Janeiro. E os dois estavam no banho de sol um dia, tava rolando futebol, e eles saíram no soco, trocaram o soco, tio. Eles foram separados pelo banqueiro Salvatore Catiola, preso na época pelo escândalo do Branco Marco. Olha isso, mano, que doideira. Se liga na matéria, vou trazer pra vocês aqui, porque é lógico que tudo que está saindo da nossa boca aqui é referenciado em matérias jornalísticas. Abre aspas. Contraventores Rogério Andrade e Fernando Inácio, condenados por explorar o jogo do bicho e integrar a máfia dos caça-níqueis, brigaram durante o banho de sol, no presídio de segurança máxima de Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro. A troca de socos foi assistida por outros presos famosos, como o deputado Cassado e ex-delegado Álvaro Lins, e pelo ex-banqueiro Salvatore Catiola. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, confirmou que a briga foi no sábado, dia 20, e que os brigões foram recolhidos às celas solitárias no presídio de segurança máxima de Bangu. Os dois detentos vão responder à Comissão Técnica de Classificação, a CTC, que irá apurar as causas do desentendimento. Fecha aspas. Essa CTC é uma comissão de policiais penais e diretores de segurança do presídio que dão punições para quem descumpre, para quem faz alguma infração lá dentro da prisão. Para vocês terem uma ideia, os dois se odiavam tanto que eles tinham terrenos em Angra dos Reis e um terreno ficava do lado oposto do outro. E quando ia para lá, o outro fazia questão de não ir. Uma vez os dois soltos, a briga continuou. Em 2010, a guerra passou de todos os limites, segundo o jornalismo. Veja essa matéria da Isto É, de... Segundo o jornalismo, porra. Não venha falar que alguém tá dando opinião aqui porque não tá ligado? Ninguém sabe de nada. É o que informou o jornalismo. E nesse momento eu não sou jornalista, beleza? Sou formado em jornalismo, mas não apurei nada sobre o caso. Eu tô aqui só como um telespectador, internauta. 8 de abril de 2010. Abre aspas. Atentado à bomba no Rio tira a vida de filho do contraventor Rogério Andrade. O atentado à bomba contra o Toyota Corolla blindado tinha como alvo o contraventor, mas tirou a vida de seu filho, Diego, de 17 anos de idade. O crime ocorreu hoje à tarde, no Recreio dos Bandeirantes, quando pai e filho se dirigiam para a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Andrade sobreviveu sem ferimentos graves e está internado em um hospital onde passará ainda hoje por duras cirurgias, uma na boca e uma no nariz. Fecha aspas. O Rogério de Andrade perdeu o filho dele. Isso é uma coisa terrível. Terrível, é de deixar qualquer um amargurado. E assim, depois que eu fiquei sabendo desse crime e tal, eu até entendo alguma raiva e tal. Tem até um vídeo que ele fala: ai, minha querida, eu não sou um homem de vingança e tal, pra repórter da Globo. Um ato desse de eu ter que enterrar meu filho por pedaços, você como pai, o que você acharia? Olha, a dor que eu tô sentindo é uma coisa muito irreparável. Meu nariz foi totalmente esfacelado, meu rosto está todo arrebentado. E cara, eu confio na polícia do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eles podem me salvaguardar. Vingança? Minha querida, eu nunca fui um homem de vingança. Sofri o primeiro atentado, houve vingança? Não houve. Eu tô esperando o Estado tomar as medidas cabíveis. Pô, nossa, moleque, cara. É muito pegado isso também, mano. Eu lembro que a gente assistiu uma parte dessa história no documentário lá do Vale Escrito. Pô, Deus me livre, moleque. Imagina, bicho. No carro com teu filho vem uma granada, mano. Tá louco. Situação, né? E mais uma vez vem esse simbolismo de que o Rogério de Andrade atentaram contra a vida dele e ele foi indestrutível, mas ele perdeu o filho e a pessoa que perde o filho também morre uma parte dela, tá ligado? É um bagulho irreversível que deve ser muito triste. O garoto estava num carro com o Rogério e ele pediu pra dirigir. E o Rogério deixou ele dirigir, uma coisa de pai e filho ali, saindo da academia e tal, se divertindo. E como a bomba era pro motorista do carro, foi o menino que... Uma bomba plantada no carro, pensei que foi uma granada e jogaram dentro.
Foi uma bomba plantada no carro, bicho. Caralho, moleque. Perdeu a vida, infelizmente. Quer dizer, infelizmente, todo mundo, infelizmente, perdeu a vida, mas o pai viu o filho ali sem vida do lado dele, numa situação muito pesada, cara. Eu vou aproveitar para falar de uma polêmica que aconteceu, até para desvencilhar isso, aconteceu 6 meses antes. O Rony Lessa foi alvejado por uma bomba, tá? Uma bomba dentro do carro dele, uma Hilux que ele tinha, ele tava saindo do batalhão e explodiu uma bomba e a polícia investigou. A perícia investigou e era o mesmo tipo de explosivo. Então há grandes chances de quem fez aquilo pro Lessa fez aquilo pro Rogério também. Só pra vocês terem uma noção. Mas isso ultrapassou todos os limites da guerra, né, velho? E o principal suspeito de ter feito isso foi o Fernando Inácio. E não foi só isso. Fernando Inácio dizia abertamente que não suportava nem ver a cara do primo da esposa, do Rogério. Segundo os jornalistas, ele continuou tentando tirar quem estava no seu caminho para se manter como o supremo dono do espólio do Castor, o Fernando Inácio, tá? Em maio de 2017, Rogério Andrade foi mais uma vez atacado. Ele chegava na casa dele de carro com sua mulher, a Fabíola Oliveira, em Itaiangá, também na Zona Oeste, quando o veículo foi atacado a tiros. Na ação, Fabíola acabou baleada no braço e o contraventor teve apenas escoriações. A mídia ventilou que poderia ter sido novamente Fernando Inácio o mandante, mas Rogério disse que ele imaginava que fosse um assalto. E a briga continuou forte até no dia 10 de novembro de 2020, uma terça-feira à tarde. E eu já vou conversar com vocês sobre esse assunto. Mas antes, eu queria pedir uma parada para vocês aqui. Nós estamos com um novo canal chamado Indo Pras Ideias. É um canal em que nós temos um novo projeto de fazer um programa que tenha a participação de vocês, que tenha podcast e várias outras questões de entretenimento, não só do mundo do crime. Leitura de notícias, bate-papo e uma série de outras coisas que a gente vai colocar no caminho. Ele vai ser construído por nós e vocês. Mas nós precisamos, por favor, que vocês se inscrevam no nosso novo canal. Deixa no card e vai estar na descrição. Pessoal, eu peço encarecidamente, não quero ter que implorar aqui, é só se inscrever. Muitas vezes a gente tem 600 mil pessoas assistindo um vídeo e a gente... Vou me inscrever. Mas antes, eu queria pedir uma parada para vocês aqui. Nós estamos com um novo canal chamado Indo Pras Ideias. É um canal em que nós temos um novo projeto de questões sérias. Precisamos de inscrição aqui. É só feito. Pode continuar esse trampo com vocês. Beleza? Não esqueçam de fazer isso. Ademais, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá pro dia 10 de novembro de 2020, que é um dia muito marcante na história dessa guerra, que marca o fim desse conflito. Inácio parou em um aeroporto, no Recreio dos Bandeirantes, e ele estava no percurso entre o helicóptero e o seu carro de luxo. E ele foi alvejado por disparos e faleceu. Segundo informações da época, Fernando já era monitorado pela turma do Adriano da Nóbrega. A morte dele já estaria encomendada pelo escritório do crime. Eu estou falando isso, mas é porque já estaria encomendado, mas não foram os caras que fizeram o serviço, tá? Os caras que tiraram a vida do Fernando Inácio invadiram um terreno baldio atrás do heliporto. Eles se camuflaram a arma e dispararam contra o cara. Segundo a polícia, os executores foram Rodrigo da Silva Neves, Igor Rodrigues dos Santos da Cruz, vulgo Farofa, Pedro Emanuel Donofrio Andrade Silva Cordeiro, vulgo Pedrinho, e Otto Samuel Donofrio Andrade da Silva Cordeiro. O responsável por contratar os caras, segundo o Ministério Público, supostamente foi Márcio Araújo de Souza, que era suposto chefe de segurança do Rogério Andrade. Câmeras de segurança pegaram os caras saindo de um prédio bem tranquilos na hora depois de cometerem o crime. Rodrigo chegou a escrever diários dentro da prisão falando do arrependimento que tinha de ter perdido a vida por conta da suposta ação. Mas esse foi o fim de Fernando Inácio e de um conflito que durou anos e anos e mexeu com todo o Rio de Janeiro. A gente pode colocar o Fernando Inácio como um sujeito que disputou o espólio de Castor, mesmo tendo adentrado a família, não da forma consanguínea, mas através do casamento com a filha do Castor. A gente quer fazer um dossiê aqui sobre a maioria das guerras do Jogo do Bicho. Sobre quase todas elas. Não dá para falar de todas elas, mas desde lá do começo do século XX até os últimos dias. Esse dossiê certamente vai ter 1 hora e tal, e a gente precisa da ajuda de vocês para conseguir bancar esse dossiê. Porque vai muita pesquisa, a gente tem que consultar processos, levantar processos e tal. Então, se for possível, ajuda a gente no Apoia-se. A partir Apoie esse canal. de R$2, vocês têm conteúdos exclusivos toda sexta-feira no nosso canal e vocês nos dão uma de quem? Meu irmão, eu sou a favor do Vasco e de Deus.
É isso. Amém. Tá maluco, bicho? Porra, não vou falar nada não. Só estamos aqui assistindo. Ih, essa história não se mexe não.